Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continuamos com o estudo sobre o arrependimento. O tema de hoje é arrependimento, uma mudança de pensar. Está em Mateus 21, versículos 28 ao 32, que conta a parábola dos dois filhos, que diz assim: o que vos parece? Um homem tinha dois filhos. Chegando-se ao primeiro filho, disse: vai trabalhar na minha vinha. Ele respondeu: sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Declarou-lhe Jesus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precederão no reino de Deus. Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaram nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependeis, afinal, para acreditardes nele. Então, o arrependimento ele é uma mudança na maneira de pensar. Todos nós pensamos de um jeito. Temos os nossos conceitos, preconceitos e acreditamos em muitas coisas. Porém, uma coisa todos nós devemos fazer. Nós necessitamos reconhecer a natureza do pecado, que nós somos pecadores. Os escribas e fariseus, que eram os líderes religiosos da época, eles fracassaram nisso, porque eles acreditavam, por ser descendência de Abraão, que eles viviam dentro da vontade de Deus, que eles eram melhores que os outros e que eles não tinham pecado. Porém, todo o ser humano é pecador. João 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É necessário o homem reconhecer que ele é um pecador, que ele está fora da vontade de Deus. O único meio de entendermos a significação do nosso pecado é ver a luz da nossa relação com Deus. Lemos a Bíblia, que é a palavra de Deus, onde tem os mandamentos de Deus, onde tem os ensinamentos de Jesus Cristo, e vemos que nós fazemos sempre o contrário daquilo
o que Deus diz. Romanos, capítulo 1. Romanos, capítulo 1, dá uma lista de todos os pecados. E é impossível que você não tenha cometido nenhum deles. Romanos 1, do 28 ao 32 diz: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então o homem deve ver a luz da sua relação com Deus, para entender o significado do pecado e que ele é um pecador e que ele precisa se arrepender, confessar a Deus os seus pecados, pedir perdão e receber o sacrifício de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Na parábola, o filho que se recusou a ir, ele se arrependeu e foi porque viu que não estava agindo correto com o seu pai. Seu pai cuidou dele desde o nascimento, o alimentou. Tudo que o seu pai tinha era seu e seria seu depois do pai morrer. E o pai apenas pediu que ele fosse trabalhar na vinha, uma propriedade que era do pai e era também dele. Ele não iria comer e usufruir daqueles alimentos, do produto da videira, do dinheiro que seria alcançado através do vinho, do vinagre, de tantas outras coisas que a uva fornece. Ele se recusou, mas depois ele viu que estava errado e se arrependeu e foi. Mas o filho que disse que ia, não foi. Não foi porque era um pecador não arrependido. Não considerou o amor que deveria ter para com o seu pai, que lhe dava tudo o que ele precisava para viver. Deus, ele criou o universo. Ele fez todas as coisas que nós nos alimentamos, nos vestimos,
construímos a nossa casa e, acima disso tudo, mesmo cada um de nós, além do pecado original, continuarmos pecando contra a vontade de Deus, nós fazemos como o segundo filho. Dizemos que não temos pecados, que não precisamos mudar, que nós estamos vivendo corretamente. Somos verdadeiros fariseus e escribas. Fracassamos em cumprir a vontade daquele que chamamos Pai. Quando você pergunta a uma pessoa o que você é de Deus, ela diz: eu sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Mas não quer fazer a vontade de Deus, não quer fazer a vontade do Pai. Não se arrepende dos seus pecados e não muda de direção. Prefere continuar na sua soberba e dizer: não, eu não preciso. Quem precisa mudar é o outro, como faziam os fariseus e os escribas. João Batista, ele veio pregando: é chegado o reino dos céus, e pregando coisas boas. Mas os fariseus não reconheciam João Batista como profeta, porque ele não era da mesma seita que eles. E eles recusaram a mensagem de arrependimento que João Batista trouxe, preparando o caminho de Jesus. E depois recusaram a mensagem de Jesus Cristo. Você pode ler a Bíblia toda que você não vai ver Jesus Cristo fazendo nenhum mal a ninguém. Ele, quando as pessoas vinham a ele doente, eles curavam, ele curava, ele ensinava as coisas corretas, como era realmente a lei de Deus. Jesus Cristo, ele, quando multiplicou o pão, ele multiplicou para todo mundo, para as 5.000 pessoas que estavam ali ou mais. Ele não falou: esse pode, esse não pode, não gostei de sua cara, você não vai comer, eu gosto, pode comer mais porque eu gosto de você. Não. Ele multiplicou os pães e os peixes, todos comeram, se fartaram e ainda sobrou. Isto ele fez 2 vezes. Jesus Cristo ressuscitou mortos. Jesus Cristo ressuscitou a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, e nem os conhecia. Pessoalmente, como Deus ele conhecia. Ressuscitou Lázaro, seu amigo. Jesus, ele fez o que era preciso por toda a humanidade, para que todo aquele que se arrependesse e cresce nele, recebesse a salvação. Como está em João 3, do
do 18 ao 20, do 16 ao 18. Então, por que dizemos que Deus é nosso Pai, se vemos os mandamentos dele, se vemos a vontade dele, se vemos tudo que ele fez e faz por nós, e nós nos recusamos a nos arrepender e a receber um presente muito maior que Deus tem para aqueles que se arrependem e recebem a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. A vida eterna, num lugar onde não terão mais essas mazelas desta vida. Às vezes culpamos Deus por coisas que são consequências de nossos pecados. Nada de ruim que acontece na terra é culpa de Deus. São consequências do nosso pecado. Nós destruímos as fontes de água, nós desmatamos, nós destruímos a camada de ozônio, nós inventamos armas químicas para usarmos na guerra, somos nós que apertamos os botões que lançam mísseis sobre outros países mais fracos, somos nós que promovemos a desigualdade, que não pagamos aquilo que é justo pelo trabalho alheio, somos nós que roubamos do INSS, que aceitamos a corrupção, não devolvemos o troco que uma caixa, um caixa nos deu a mais. Hoje está totalmente diferente. Quando o caixa te dá R$50 a mais por engano, você sai todo feliz. E o caixa vai ter que pagar aquilo. Mas você não devolve. E quando você devolve, a pessoa fica admirada e agradece, fica super feliz, porque ela não vai ter aquele prejuízo no salário. Mas esta é a maneira correta de agir. Não deveríamos receber nem obrigado, porque não estamos fazendo nada demais. Quando nós agimos corretamente, nós estamos agindo dentro da vontade de Deus. Nós estamos fazendo aquilo que Deus, que é o soberano absoluto do universo, é onisciente, é onipotente, é onipresente, criou nas suas leis, de vivermos e fazermos as coisas corretas. Mas hoje virou o contrário. Quem faz o errado é o esperto e o malandro. Quem faz o certo recebe um obrigado e as pessoas ficam admiradas de uma pessoa agir corretamente. As pessoas que estão hoje desigrejadas, que se afastaram da casa de Deus por isso, por aquilo ou por aquilo outro,
estão vendo que os falsos profetas e que os filhos do diabo estão fazendo com a casa do Pai. A igreja somos nós. Mas essas pessoas estão sujando o nome de Jesus Cristo e fazendo com que Deus e a sua palavra virem motivo de chacota. Não, eu não tenho nada com isso. Eu vou ficar na minha casa, vou viver a minha vida, a salvação é de graça. Que consideração você tem com o Pai Eterno? Em não fazer a obra dele, aquilo que ele mandou, o ide e pregai o meu evangelho a toda a criatura, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que está lá em Mateus 28, como você pode dizer que Deus é teu Pai se você está agindo como um segundo filho, que disse que obedeceria a Deus, mas vieram algumas coisinhas, aconteceram, e você abandonou a casa de Deus na mão dos filhos do diabo. E também você que desistiu de viver, que quer acabar com a sua vida. Deus fez teu corpo com tanto carinho, fez tudo para você ser feliz, viver uma vida plena na presença dele e de Jesus Cristo. Mas você se enveredou nos vícios, nas dívidas, em tantas coisas, ou porque perdeu uma pessoa que não te amava, que não quis continuar com você, e agora você quer tirar a sua vida. Você quer destruir algo que Deus fez com tanto carinho. Pense, você pode mudar e ser feliz. Você pode mudar a sua maneira de pensar. Você pode se arrepender e mudar toda a sua vida. Vamos orar. Nosso amado Pai Eterno, graça te damos por mais este estudo, Pai. Olha por esta pessoa que tem sido um filho desobediente, que ele possa, através do teu Espírito Santo, se arrepender e mudar de direção, Pai. E mudar a sua vida e abandonar o pecado, a soberba, a arrogância e se converter a ti, Pai. Abençoa esta pessoa que se afastou da tua casa por um motivo qualquer, Pai. Que hoje é uma pessoa que vive a vida dela sem se importar com o que as pessoas falam sobre ti e as piadas que as pessoas contam sobre a sua casa, sobre a obra de Cristo. Olha por esta pessoa, Pai, que está tentando tirar a vida, que ela possa ver o quanto ela tem valor para ti
quanto ela pode ser feliz não só nesta vida, mas na vida eterna, Pai. Toca através do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti resplandeça o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Ao Deus único e verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Criador, seja toda honra, toda glória, todo louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Até o nosso próximo estudo, se Deus assim o permitir. Que a paz esteja convosco, em nome de Jesus. Amém.